Que noite maravilhosa. Nós estamos conectados aqui pelo YouTube. Você pode estar assistindo no seu celular, você pode estar assistindo na sua televisão. Talvez você pense assim: nós estamos conectados talvez por uma rede de internet, por uma rede de Wi-Fi, mas existe uma conexão maior e mais preciosa que está ligando a minha vida com os demais e com você. É o Espírito de Deus. Essa conexão maravilhosa, eu tenho certeza que Ele nos conectou nessa noite. Nós estamos ligados por um só Espírito. Talvez você pense, isso é possível porque nós estamos vivendo na era da revolução tecnológica. Temos melhores computadores, temos melhores redes, nós temos tudo do bom e do melhor. Mas a Bíblia diz que Filipe, ele estava pregando para o eunuco. Quando o eunuco virou para ele, ele já não estava mais ali, ele já foi pregar em outro lugar. A palavra do Senhor não precisa de tudo isso para ser pregada. Precisa apenas que nós recebamos com um coração quebrantado. Nessa noite, a palavra de Deus diz em Números, no versículo 21, do 5 ao 9, conta uma história em que o povo de Israel estava no deserto, aquele tempo de peregrinação, aquele tempo em que eles estavam passando por uma provação. E a Bíblia diz que começaram a aparecer serpentes no deserto, e aquele povo começou a ser picado pelas serpentes e a perecer. E o povo clamou: Moisés, o povo está morrendo. Moisés, o povo está morrendo. Talvez você pense assim: tem vírus, tem pandemia, o povo está morrendo. Mas Deus já decretou uma solução nas nossas vidas. Deus diz assim: Moisés, constrói uma estaca e coloque uma serpente de bronze, Moisés. E todo o povo que for picado pelas serpentes, ao olhar para a serpente de bronze, será curado. Meu amigo, talvez você está passando aí dificuldade. Talvez você esteja enfrentando um grande problema. Não sei se tem pessoas da sua família no hospital, pessoas da sua família no CTI. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja nos vícios, talvez você esteja neste mundo de aflição. Mas olhe para a serpente de bronze. Jesus Cristo foi decretado no nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar, para que tenhamos vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele fez de Jesus o objeto do pecado. Jesus, Ele nunca foi e nunca será pecador. Ele não pecou, nele não havia pecado. Em nenhum momento Jesus falhou. Jesus não foi à cruz por ser pecador, mas no momento em que Ele foi colocado naquela cruz, Deus fez dele o objeto do pecado. Pois todo o pecado de Adão, todo o pecado da humanidade, todo o meu pecado, todo o seu pecado, foi colocado em Jesus, e ali Ele recebeu o nosso julgamento. Por isso nós podemos olhar para a cruz e sermos salvos. Em Isaías 45 diz: olhai para mim e sereis salvos. Existe alguma coisa mais fácil do que olhar? Apenas um olhar. O que é mais fácil do que olhar? Talvez você esteja pensando assim: um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou me consertar.
Um dia eu vou largar isso tudo, eu preciso fazer isso, eu preciso deixar aquilo. Não pare o que você está fazendo e apenas olhe para a cruz e seja salvo. Apenas um olhar para Jesus é capaz de transformar as nossas vidas. João no capítulo 3, nos versículos 14 e 15 diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem o versículo chave de toda a Bíblia, João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Neste mundo de caos, não sei quantas milhões, milhares de pessoas infectadas, pessoas morrendo, pessoas sendo picadas pelas serpentes de Satanás, mas nós temos uma segurança. Nossa segurança está apenas em um olhar, está apenas uma palavra tão grande, que tem duas letras: fé. A nossa segurança está em Deus, o nosso Deus. Pare de fazer tudo o que você está fazendo. Eu acredito que você está aí conectado com nós. Você acabou de ouvir os louvores que o Gabriel cantou, você deve ter cantado aí, mas talvez o seu coração ainda esteja com medo, ainda esteja com receio. Mas eu vim aqui nessa noite, eu saí de casa determinado para te dizer: olhe para Jesus e receba vida. Olhe para Jesus e receba vida. Eu estive conversando esses dias com a minha esposa, e ela disse para mim que as pessoas têm mania de olhar para Jesus e ver Ele como um coitado. Ah, tadinho de Jesus que sofreu, tadinho de Jesus que foi crucificado. Não, meu amigo, a morte de Jesus não é uma derrota, a morte de Jesus é a nossa vitória. Pois a vitória que vence o mundo é a nossa fé, a fé no Filho de Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé no Filho de Deus. Jesus não é um coitado, Jesus não é um tadinho, um sofredor, Jesus não, Ele é um rei, que se fez servo, que morreu no nosso lugar, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, e Ele está vivo para todo sempre. Se Jesus está vivo, nós temos uma esperança, de que nós estamos vivos nele também. Amigo, apenas olhe para Jesus. Apenas olhe para Jesus e veja que Ele recebeu o seu pecado. Ele foi julgado pelo seu vício, Ele foi julgado na cruz pela sua enfermidade. O coronavírus estava sobre Ele na cruz. Todas as enfermidades, o câncer, a AIDS, tudo foi julgado nele. Não receba nada disso na sua vida. Diz assim, a doença que quer vir sobre mim, ela já foi condenada na cruz do Calvário. Eu recebo vida e vida em abundância pelo sacrifício do meu Redentor Jesus Cristo. Olhai para mim e sede salvos. Volto a repetir. O que é mais fácil do que um simples olhar? Até mesmo levantar a mão é mais difícil. Um simples olhar. Ele diz assim, olhe para mim e sede salvos. Um simples olhar, meu amigo, um simples olhar para Jesus. Um simples olhar para Jesus, Ele está aqui agora. Um simples olhar para Ele é capaz de salvar você e a tua casa. Se você recebeu conforto nessa palavra, feche os teus olhos aí. Vamos declarar vida pelo sacrifício de Jesus. Pai, nós fazemos a coisa mais difícil neste mundo.
nós estamos olhando para Jesus. Ele fez o mais difícil. O sacrifício foi dele, a morte foi dele, a obra foi dele, para que nós possamos ser salvos através da fé no sacrifício do teu filho. Visita agora cada casa, cada família, cada lar, cada adolescente, cada jovem que está vendo essa live. Talvez você esteja preso no vício da pornografia, talvez você esteja preso no vício das drogas, talvez você esteja preso no vício do cigarro, talvez você esteja preso em qualquer tipo de coisa, talvez você esteja doente, mas nessa noite eu declaro vida, eu declaro libertação, eu declaro transformação na sua vida. Olhe para Jesus e sede salvos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos ter a ministração do grupo For Black. Sedes abençoados nessa noite.